A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a segunda lição, que tem por título O pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. O texto principal nos diz: E, passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. O resumo da lição nos diz: enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. São 3 os nossos objetivos, querido professor. Primeiro, explicar o pecado sobre a perspectiva humana, apresentar o pecado sobre a perspectiva divina e compreender que o julgamento de Deus sobre o pecado é imparcial e misericordioso. Então hoje nós estudaremos sobre santificação, mas focaremos naquilo que a santificação diz para nós não fazermos. O processo de santificação grita para ficarmos longe do pecado, longe da iniquidade. E hoje nós entenderemos o que é esse desvio, o que é esse errar o alvo, o que é este pecado e o que é que Deus entende sobre ele e o que muitas das vezes nós entendemos enquanto homens. Estudando isso, ficaremos mais firmes para continuarmos no processo de santificação. Nosso texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito em 2 Samuel, capítulo 12, versículos do 1 ao 9, que é justamente o encontro do profeta Natã com o rei Davi para denunciar o seu pecado. Então, a título de introdução, você pode apresentar o rei Davi, falar de algumas características dele e questionar os seus alunos sobre possíveis compreensões que eles já tenham a respeito desse personagem que é bastante conhecido no meio cristão. Vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto tem por título O pecado sob a perspectiva humana. Então, o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus, é algo que muitas das vezes nos traz um impacto. Porque sempre que vemos Davi, nós vemos ele sendo guiado pela voz do Espírito. Nós vemos ele derrotando um leão, um urso, o gigante, sendo corajoso, temente a Deus e fiel. Mas como qualquer homem, ele também estava sujeito ao pecado. Então, na ausência de vigilância, é possível pecar, mesmo sendo um santo homem de Deus ou uma santa mulher de Deus. Então isso só mostra a humanidade de Davi. O seu pecado, como falei, nos traz impacto, mas ao mesmo tempo nós aprendemos grandes lições sobre o modo como Deus julgou e tratou o pecado de Davi, que é o que nós estudaremos nessa lição. Então, nesse primeiro ponto, querido professor, é importante você explicar aos seus alunos detalhadamente a história, como aconteceu. Era uma época de guerra, geralmente existia um período de guerra, onde as nações guerreavam, e neste período Davi se ausenta. Então é importante você sempre estar lendo com eles em 2 Samuel, capítulo 11, para poder entender bem esse contexto. E nessa ocasião, Davi está no seu palácio, caminhando, ocioso, porque faltou com o seu dever, era para ele ter ido também para a guerra junto aos seus companheiros, era costume o rei ir também. Ele está lá, ocioso, e vê uma mulher, por nome de Batseba, se banhando. Então ele estava despida, tomando banho. Ele vê essa possibilidade de visão, nos faz entender, e o comentarista da lição, pastor Natalino das Neves, comenta isso no seu livro de apoio, que possivelmente o esposo de Batseba, Urias, ele era alguém da guarda real importante. Ele ficava ali próximo ao palácio do rei. Então isso indica uma posição relevante de Urias no exército de Davi. Quando ele vê aquela mulher banhar-se, ele sente desejo, atração. E aí o pecado começa a se iniciar. Davi não vigia, procura saber quem é. Depois dos seus servos informá-lo sobre quem ela era, mulher casada, esposa de um dos seus bons soldados. Mesmo assim, Davi ainda deseja coabitar com ela. Então ele deita-se com ela e pouco tempo depois vem a notícia de que ela estava grávida. Ela comunica ao rei. E aí, como se não bastasse esse primeiro pecado, e Deus aparentemente alheio a essa situação, numa perspectiva humana, mas ele estava bem presente, ele tenta, de algum modo, fazer com que Urias volte da guerra, dá uma espécie de folga a Urias para que ele se deite com a sua mulher.
para achar, depois dos 9 meses, que o filho era dele. Ah, foi naquela ocasião em que o rei mandou eu voltar da guerra e eu acabei deitando com a minha mulher. Mas Urias demonstra uma nobreza, uma integridade, um valor tão grande que ele se recusa a fazê-lo. Ele recebe a folga do rei, mas fica lá no palácio, junto com seus irmãos. Depois Davi questiona, por que você não foi para casa? Ele diz, como é que eu posso ir? Então, com as minhas palavras, o exército está lá guerreando. Os outros homens estão aqui, ao redor do teu palácio. Eu vou estar na minha casa, descansando? Não, não posso fazer isso. Olha que homem de valor, de honra. Davi vê que esse plano não dá certo, tenta outro plano. Manda agora ele ficar em uma posição onde a morte na guerra era certa. E ele consegue. Urias morre. E aí, passado o luto, que é justamente o texto principal em que lemos, ele toma Batseba como a sua esposa. Então, conte essa história, faça essa introdução no ponto 1 da narrativa dessa história. É possível que alguns detalhes fiquem desapercebidos ou não tenham sido ainda aprendidos pelos seus alunos, e aí é o momento de você organizar bem direitinho a história para eles entenderem, ok? Então, esse primeiro ponto é mais esse, a histórica de esclarecimento. Vamos seguindo para o nosso ponto 2. Então, querido professor, no nosso ponto 2, especificamente, começa a nossa aplicação. Nós vamos começando a entender aqui e meditar sobre a perspectiva divina em relação ao pecado. Logicamente, no ponto 1, para além de contação de história, nós estaremos aplicando sempre o texto, como enfatizando como o pecado vem de maneira inofensiva, vai chegando, Davi deseja, depois deita-se com ela e depois mata o esposo dela. Então, olha como um abismo vai chamando outro abismo. E o nosso pastor natalino conta algo interessante, e aí você pode contar também de ilustração para os seus alunos, sobre a rã. A rã, ela tem uma característica interessante, que é de se adaptar ao clima. Até 30 graus, salvo engano, ela consegue estar ou suportar uma água aquecida em 30 graus. É tranquilo para uma rã ficar, digamos assim, ela consegue se adaptar. E aí conta-se de uma rã que estava dentro de uma vasilha com água, e aí essa água estava em temperatura ambiente, fria, e aí alguém acendeu um fogo nesta vasilha e a água começou a esquentar. Esquentou um pouquinho, a rã sentiu um pouquinho de desconforto, mas dá para aguentar. Afinal de contas, ela consegue se adaptar a questões climáticas. Aquece um pouco mais, o fogo vai aumentando, ela sente um desconforto, mas continua. Aumenta mais, ela sente um desconforto maior, mas não dá para se adaptar. Subiu tanto a temperatura que ela morreu cozinhada dentro da panela. Isso quer dizer que o pecado ele vai chegando, inofensivo, parece que não é nada. Ah, é só uma mulher se banhando, eu vou olhar. Não, vou só conhecer, vou só chegar. O pastor Zé Carlos de Lima, nosso presidente, uma vez falou a seguinte frase: aquilo que você não quer comer, não cheire. E é interessante. Ora, estou de dieta e tenho uma panela muito grande de lasanha. O mais prudente é que eu nem chegue perto da cozinha, já que eu gosto tanto de lasanha. Mas eu fico assim, ó, cheirando e dizendo, eu não vou comer. Ai, que delícia, mas eu não vou comer. Vai, porque aquilo que nós não queremos comer, nós não devemos nem cheirar. E agora, o que Deus faz? O que é que Deus pensa sobre isso que Davi cometeu? Homem segundo o coração de Deus. Será que é o queridinho de Deus e Deus vai deixar impune? Deus não fala nada quando Davi deseja Batseba. Deus não fala nada quando Davi se deita com Batseba. Deus não fala nada quando Davi premedita e depois realiza a morte, o plano para matar Urias. Não, Deus não diz nada. Mas o silêncio de Deus não significa a sua aprovação. Davi chega e aparentemente para ele estava tudo resolvido. Tive o filho com ela, ninguém sabe. Matei o esposo, estou agora com ela. Vou assumir o filho, que de fato é meu. Tá tudo resolvido. Não manchei minhas mãos com o seu esposo, tudo certo. Porque o pecado não foi visto. Mas mesmo quando o pecado é oculto, Deus se importa. E reprova. Davi errou o alvo. É o significado da palavra pecado. Pecar é errar o alvo. Pecar é transgredir. É sair daquilo que Deus determinou. Não era vontade de Deus para Davi esta. Mas Davi o fez e Deus em silêncio. Mas Batseba gerou. Batseba deu à luz. E depois de tudo, de todo esse tempo que Davi teve para se arrepender, no entanto ele não faz, porque não foi cobrado por Deus, chega o profeta Natan, enviado por Deus até o rei para confrontá-lo. E ele chega com uma parábola, ele diz, olha, tinha um homem bem pobrezinho, que tinha apenas uma linda cordeirinha, e tinha um homem rico que possuía muitas ovelhas, mas que cobiçou e tomou a cordeirinha do homem pobre. Pode uma coisa dessa? Davi se enfurece, se levanta e diz, é o quê? Ele merece morrer. O profeta diz, este homem és tu, rei.
Então não estava tudo bem com o pecado. Diga aos seus alunos que o silêncio de Deus não é sinônimo de aprovação. Deus estava vendo, só que é um tempo. Deus nos dotou de livre-arbítrio. Deus não vai dar um beliscão na gente toda vez que a gente errar, não. Aplica-se o que Deus disse a Caim, lá no livro de Gênesis. É uma boa referência bíblica. Caim, o desejo do teu coração não é bom, com as minhas palavras. E o pecado jaz à porta. Observe bem o que você vai fazer com isso que está nascendo no seu coração. Você tem a possibilidade de esquecer, deixar pra lá. Se você oferecer um melhor sacrifício, eu não vou aceitar, não? É claro que vou. Desfaça isso que está no seu coração. Mas o pecado tá aí. Se você for, vai transgredir. Porque pecar é errar o alvo. E aí, Caim? É com você. Ele disse, eu vou matar Abel, meu irmão. Então nós temos livre-arbítrio. Deus silenciou, mas na hora do julgamento veio. E com imparcialidade. Não, é meu queridinho, né? Eu vou julgar menos. Não. É o que a gente vai ver no ponto 3. Vamos para o nosso ponto 3. Então, querido professor, no nosso terceiro e último ponto, nós vamos ver o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia de Deus. Como o homem julga o pecado? O homem, ele tem preferências, ele tem queridinhos. O pecado de um, muitas das vezes, é julgado com bastante veemência. E o pecado de outro é passado à mão. É muito perigoso quando nós temos um filho, uma filha, sob nossa liderança também. E aí nós, enquanto líderes, professores, eu não sei se você, professor, você, professora, tem algum filho na sua classe. E aí, de repente, quando alguém está conversando, você... Ei! Mas quando ele conversa, você faz vista grossa. Então, olha as aplicações que nós podemos passar também para os nossos jovens. Essa equidade, essa imparcialidade. Quando o profeta Natan, em 2 Samuel, capítulo 12, apresenta a história lá do homem, pobrezinho, que simbolizava Urias, e o homem rico, que tinha muitos cordeiros, ovelhas, mas quis a daquele pobre, que simbolizava o rei, quando Natan disse, é o Senhor, este homem aí. Davi, antes de anunciar quem era, melhor dizendo, quando contou sua história, Davi não contou outra. Bateu o martelo e disse, merece morrer. O que é isso? Como é que um homem faz uma coisa dessa? Eu não acredito. Olha que ousadia. Parece que ele já estava tudo bem. Parece que ele não tinha errado. Parece que ele estava em extrema santidade. Já tinha alcançado o estágio final da santificação, que é a glorificação. Mata. Merece morrer. Quem é este homem? Quando o profeta Natan diz, é o Senhor Rei. Ele desce e diz, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Ora, eu não disse agora há pouco que o homem deveria morrer, porque não era eu. Mas quando volta-se para mim a sentença, eu digo, tenha misericórdia, meu Deus. Então, um aprendizado extraordinário. Não vamos julgar o outro. E aqui eu não estou caindo no modismo do não julgueis, né? Não julgue não, deixa o meu pecado coberto. Não é isso que eu estou falando. Mas Davi não estava em condições de julgar porque ele estava no mesmo erro. No mesmo erro ele estava. Nós precisamos tirar primeiro o argueiro do nosso olho para depois corrigir o irmão. Exortar o irmão, ajudar o irmão. Deus não proíbe a gente de fazer esse julgamento para edificação, essa ajuda. Não. Ele só diz, ó, tira a trave do teu olho, preste atenção, esteja correto, seja exemplo para você poder ajudar. E é sempre com misericórdia. O julgamento não é para ver o outro caído e sair da igreja, não. A disciplina não é para isso. É para aprumar o caminho, ajustar, cortar as arestas. Sempre o intuito de ajudar. Davi confessa em 2 Samuel capítulo 12, versículo 7 ao 15, depois que é confrontado com o seu pecado fortemente pelo profeta Natan. Ele confessa, se abre, mas só a confissão não é o caminho. É preciso um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança de comportamento. E aí o comentarista traz a composição do Salmo 51 para ilustrar este sincero arrependimento. Quando Davi compõe o Salmo 51, e aí você precisa ler com seus alunos, é um dos salmos mais bonitos. Esse salmo é criado nessa circunstância. O filho de Batseba, que nasceu do pecado dele com ela, ele está muito enfermo. Nasce, mas está enfermo. Davi passa 7 dias jejuando, orando, não quer sair de dentro de um quarto, só clamando a Deus. Mas Deus já tinha dito pelo profeta Natan que o filho morreria. Mas Davi insiste. Não tem jeito. O menino morre. Davi levanta-se e vai adorar. Nesse momento de tamanha crise, irmãos, entre o pecado dele, a exposição do seu pecado pelo profeta Natan, enviado por Deus, ele cria um salmo belíssimo, 51. E um dos seus versos ele diz, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não me lances fora da tua presença. Tenha misericórdia, lava-me com sopo e ficarei limpo. Purifica-me, glória a Deus. E essa lição tem que acabar feliz. Porque o pecado é errar o alvo, é transgredir, é sair daquilo que Deus projetou para a nossa vida. Mas caso aconteça, somos humanos. E a mensagem central é, Deus é misericordioso. Deus pode ajudar. Existem consequências para o pecado. Porque, como nós vemos, Deus não passou a mãozinha na cabeça de Davi. Não, Davi, você vai pagar por isso. Consequências do pecado vêm. As consequências virão, mas você não vai morrer não, porque eu tenho misericórdia. Então Deus é Deus de perdão, diga isso aos seus jovens. Deus perdoa pecados. Deus nos dá uma nova chance de irmos e não pecarmos mais.
Termine com essa mensagem maravilhosa do perdão de Deus, da sua misericórdia, que Ele não dando aquilo que nós merecemos, e da sua graça, que Ele nos dando aquilo que nós não merecemos. Vamos para o nosso momento EBD. Então, querido professor, estamos com mais um momento EBD. O que é o momento EBD? São aqueles 5 minutinhos que você pede ao seu dirigente para ele fazer ou você fazê-lo ou qualquer irmão envolvido com a escola bíblica para apresentar as lições que vocês estão estudando. O que é que estamos estudando na lição de adultos? O que é que estamos estudando na lição de jovens? Liderança? Não, liderança já passou. Agora nós estamos falando sobre a nossa separação para Deus, processo de santificação. Glória a Deus. Faça aquela propaganda, o marketing da EBD. Tenho certeza que Deus tocará no coração daquelas pessoas. No domingo à noite, igreja lotada. Quem não vai para a EBD está lá. E certamente domingo que vem eles estarão para a glória de Deus. Agora, querido professor, estamos com mais um momento de subsídios pedagógicos. O primeiro subsídio pedagógico que nós queremos dar é sobre a nossa dinâmica trazida na lição. Então, a nossa lição, ela sempre traz uma orientação pedagógica para nós fazermos. E desta feita, na lição 2, a lição nos orienta a escrever no quadro a seguinte pergunta: o que é pecado? Ou imprime, ou escreve em um papel se você não tiver quadro na sua EBD. O importante é escrever o que é pecado. Aí você vai pedir para seus alunos discutirem em dupla, em trio, individualmente, né, estudando ali. Dê um tempo para eles responderem. Aí depois você vai ouvir todos com atenção e explicar que o pecado pode ser descrito como uma transgressão às leis de Deus, como 1 João capítulo 3, versículo 4. A palavra hebraica mais comum para pecado significa basicamente errar o alvo, ou por ficar voluntariamente aquém da marca, ou por desviar-se para um lado ou para o outro. Isaías 53, 6, Romanos 3, do 9 ao 12, depois 23. Então você vai fazer essa explanação sobre o que é o pecado. E lembrar a importância de estudar o pecado, porque saberemos de quem nós devemos ficar longe, que é o pecado. Como segunda dica pedagógica, eu quero relembrar da nossa dinâmica trimestral, que a nossa professora Raquel Monteiro bem explicou na aula passada. Eu gosto de chamar essa dinâmica de uma dinâmica de anúncio, de divulgação. Por quê? A ideia é nós construirmos pôster, cartazes, banner. O importante é você divulgar nas redes sociais, fisicamente, em alguma área da sua igreja que tenha visibilidade. Caso você não queira fazer virtualmente, você pode fazer fisicamente mesmo e colar em alguma área na sua igreja, na sua sala de EBD. O que importa é divulgar para o outro aquilo que nós estamos estudando. Pode ser individual, pode ser em dupla. O professor motiva os seus alunos a fazer essa dinâmica trimestral. Nós queremos ver as redes sociais cheias de divulgações. Primeira lição, segunda lição. O que foi que eu aprendi? Na lição passada, por exemplo, na primeira, nós poderemos fazer um esquema da santificação inicial, santificação progressiva, santificação final. O que é cada uma delas? Percebe, professor? Tem um monte de ideias. Você pode apresentar para os seus congregados e membros da sua igreja uma exposição de cartazes depois. Deixa Deus te usar. Pense, tem N possibilidades. Não fique de fora dessa dinâmica. E por fim, querido professor, a nossa dinâmica para hoje. Então eu pensei algo mais descontraído, mais divertido. Você vai se aprofundar teoricamente na hora de expor essa lição, de estudar junto com seus alunos. E aí essa dinâmica é mais para desopilar um pouco, relaxar um pouco. Você pode imprimir um alvo, que nós iremos deixar aí na descrição do vídeo, ou você pode arrumar criar um alvo mesmo, e você vai colar em algum lugar na sua sala, ou no espaço onde você dá aula. E aí, com bolinhos de papel, cada aluno vai ter a oportunidade de jogar. E aí alguém, um observador, vai ficar pertinho do alvo para ver quem acertou o alvo mesmo, quem quase acertou. E depois disso, você vai conversar com seus alunos justamente, mais uma vez, sobre o pecado, de uma forma bem dinâmica, dizendo: olha aí, olha como erramos o alvo. Olha o que Deus quer pra gente. Olha as diretrizes divinas, essa bolinha central. Mas nós saímos, tem gente que passa de largo, tem gente que passa um pouquinho. Mas se errou o alvo, pecou. A importância de não errarmos o alvo, de observarmos bem a palavra de Deus. Tá certo, professor? Não deixe de fazer essa dinâmica, tenho certeza que será uma bênção para a sua EBD. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Toda semana tem vídeo aqui no canal da DPB. Nos ajude nesse trabalho muito importante da Escola Bíblica Dominical. Deixe seus comentários. A todos a paz do Senhor. Que Deus abençoe.